Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí chegando na reta final de maratona de entrevistas do mês de novembro. Amanhã, dia 16, é o último dia. Então, para quem tem acompanhado, a gente viu aí vários autores e autoras passarem por aqui e vão continuar vendo até o dia 16, ou seja, até amanhã. Depois a gente dá uma paradinha e só volta em dezembro, tá? Lembrando que todas as entrevistas, todos os episódios, vocês vão poder assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music e, evidentemente, pelas redes sociais. O nome do canal é o nome do podcast literário, Do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar todos os nossos autores nacionais, tá bom? Eu acho que o nosso autor entrou aí, deixa eu ver aqui. Ah, muito bem, peraí. Ele me mandou aqui o convite, eu já aceitei. Agora eu tenho que esperar ele entrar. Não? E ele caiu. Nosso autor caiu, deixa eu ver aqui. Felipe, querido, você me enviou aqui o convite, caiu. Vamos aguardar ele entrar novamente, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, quando ele entrar, a gente vai saber. César, querido, um beijo. Juliana, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Ai, ai. Gente, lembrando que o meu novo livro, Crime de Sara Castro, já está disponível no canal. Já está disponível no canal, não, já está disponível no site da Amazon, tá? E vocês podem lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Cadê o nosso autor, Felipe? Cadê? Matheus, seja muito bem-vindo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, que eu acho que ele... Paloma, sejam bem-vindos. Estou aguardando só o escritor entrar aí na live, tá? Que ele deu uma caída aí. Meu vídeo tá travando aqui, gente? Ah, agora eu tô vendo. Ô, Felipe, querido, você tá aí, mas a gente não consegue te ver, eu não consigo te mandar mensagem. Você tá pelo notebook? Pelo notebook você não vai conseguir fazer live, tem que ser pelo celular. Adenilton, querido. Você não aparece nem aqui na minha lista. Felipe, agora ele me mandou uma mensagem. Gente, não sei porque que o autor não tá conseguindo entrar. Porque ele me chama aqui. Paloma Pimenta é a sua noiva, não é isso? Sua esposa.
Paloma, tá, então vai lá, só sinaliza aí que você entrou, que eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui, gente, o que tá acontecendo? Você tá aí com a Paloma, né? Então eu vou chamar a Paloma, peraí. Que aí se a Paloma aceita, pronto. A Paloma eu consegui. Só aceitar. Pronto. Desculpa. Ah, agora sim eu estou vendo uma pessoa. Por que eu não consegui pelo teu Instagram? O problema todo foi, na verdade, o meu telefone, que resolveu dar pau justamente agora. Chama Lady Murphy. Eu não sei se você está familiarizada com isso, que assim as coisas elas param de funcionar justamente quando você mais precisa. Ai, que delícia. É assim mesmo, é para causar um suspense, entendeu? Não tem problema, não. É normal. Tudo Vai bem, valer a querido? pena. Tudo certo. E com você? Que maravilha! Primeiro eu quero te agradecer imensamente você disponibilizar um tempo. Eu sei que você não mora no Brasil, os horários são bem diferentes, então muitíssimo obrigada, tá? Prazer é todo meu, que agradeço. E agradeço a paciência. E peço desculpa mais uma vez. De maneira nenhuma. Olha, já vou te contar logo de cara, tá? Hoje eu terminei a leitura do seu livro. Em breve eu vou colocar a resenha lá no meu feed do meu Instagram. E estou positivamente impressionada com o conteúdo do seu livro. Você está de parabéns, tá? Ai, que maravilha. Se você ainda está conversando comigo, eu estou tranquilo. Ai, gente, me diz uma coisa, você hoje mora onde? Eu hoje moro em Praga, na República Tcheca. Praga, na República Tcheca. Muito bem. Você mora aí há quantos anos? Ou há quanto tempo? Vai fazer 5 anos, dia 31 de outubro, às 6 da tarde. Que maravilha! 5 anos já é um tempo, né? É considerável. Já é um tempo bom, 5 anos. Me diz uma coisa, como é que é a literatura aí aonde você está? Tem incentivo, tem apoio, as pessoas leem? Como é que você vê a literatura aí comparado ao Brasil? Bom, aqui é de onde saiu Franz Kafka, o Milan Kundera, eles são exatamente daqui. Tem algumas estatísticas, aparentemente Praga, se não for a primeira, é a terceira maior... Desculpa, a República Tcheca é o primeiro ou o terceiro maior país com número de biblioteca por habitante. Biblioteca per capita. Então, você anda no metrô, você anda nos ônibus, você anda pelos parques, você vê o pessoal lendo o tempo todo. E cada bairro tem pelo menos 2 livrarias, por exemplo. E o preço é muito, 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 muito acessível. Eu comprei todos os livros do Kafka por R$50, R$60. Tô chocada. Que maravilha, né? É uma forma de utopia isso, talvez. Eu vejo o incentivo é gigante, gigante. Eu imagino. Que coisa boa. Bom, para quem está entrando aí, a gente vai hoje conversar sobre o livro do nosso autor Felipe Melo, autor nacional, que não mora no Brasil. O livro dele se chama Relatos de uma Inexistência. Só para a gente começar a falar sobre a sua atmosfera, né? Esse conteúdo que você nos traz. Por que, Felipe, Relatos de uma Inexistência? A pergunta talvez até um pouco filosófica. Então eu vou tentar ser filosófico também. Uma coisa na qual eu penso todo dia é basicamente na finitude da vida. Se você começa a contemplar muito a vida, ou você se torna um nihilista, você olha para ela com objetividade, ou você se torna um nihilista, ou você se torna uma pessoa que vive buscando um propósito, de acordo com a nossa cultura ocidental aqui. Se você for para o Oriente, é um outro caminho, né? É uma coisa mais
E é uma vida que se vive para depois da vida. Então, tem basicamente essas três formas de viver. Ou você descobre para você um objetivo, uma razão para viver. Então, você fala da filosofia existencialista. Ou você simplesmente joga tudo para o alto e diz, olha, nada na vida tem sentido, então eu não penso muito no que vai acontecer na sequência. Não acho que tem uma corrente filosófica que guia isso, mas eu acho que é o que a gente vê nas ruas. É a forma como a gente vê as pessoas reagindo à vida. Se você não conseguir encontrar um objetivo. Ou você tem o pensamento do Buda que vai te dizer o sofrimento é a raiz de todo mal. Então deixe de desejar e você vai ter uma vida feliz, uma vida satisfatória. E eu tenho um problema sério para deixar de desejar, eu acho que todo mundo tem. Isso é um exercício muito complicado para a gente fazer. Ao mesmo tempo, tentar descobrir uma razão para viver, uma razão para existir, também é muito desafiador, porque ela necessariamente tem que ser criada e tudo que acontecer ou não acontecer é sua culpa. O Jean-Paul Sartre dizia que a gente está condenado a ser livre. Então esse é um pensamento que eu faço diuturnamente, todo dia. Na verdade, são dois pensamentos. O primeiro pensamento é o que é uma vida bem vivida? O que constitui uma vida bem vivida? O que vai fazer eu chegar no caixão, chegar no túmulo, na beiradinha dele, no momento final, olhar para trás e falar, foi legal, valeu a pena. O que faz você acordar motivado para viver cada dia. E a segunda coisa que eu penso muito é justamente nessa finitude, ou seja, quanto tempo a gente tem para experimentar essa vida, qual que é a nossa relevância, qual é a relevância dos problemas que a gente experimenta no dia a dia, porque se você olhar para uma escala mais cósmica, basicamente, se você pegar o que aconteceu desde o Big Bang, que a ciência sabe, até o que a gente tem hoje, considerar que isso é 24 horas, a gente tem existência por 2 segundos. Então a gente é muito irrelevante. Se a gente viver o dobro do que a gente viveu até hoje, os sapiens, a gente vai conseguir empatar com o Neandertal. A gente sabe que toda espécie tende a ser extinta. Então quando eu coloco essas coisas todas e falo, olha, perceba, ao longo do tempo, isso aqui tudo vai acabar, não só eu, não só a humanidade, mas também o planeta. Isso é um fato científico. Então, se você joga isso para uma escala maior de tempo, a gente já não existe. A gente está aqui de passagem, é uma passagem muito... uma passagem muito efêmera. E aí, se eu coloco isso tudo, é por isso que eu relato a inexistência. Porque, basicamente, é lá que a gente já está. A Heloísa mandou lá. Heloísa, um beijo, querido. O pessoal que está entrando aí, dando boa tarde, sejam muito bem-vindos, tá? Existe um cara que eu gosto muito aqui no Brasil, que se chama, ele é Eduardo não sei o que lá. Ele tinha uma posição social altíssima, muito dinheiro, etc e tal. E um dia ele virou pro pai dele e falou assim, tô indo embora. E aí o pai dele falou assim, como assim você tá indo embora? Ele falou, eu tô indo embora, porque eu preciso entender por que eu tô aqui. Eu preciso entender qual é o sentido disso tudo. Porque se o sentido da vida fosse construir patrimônio, a gente não morria. Então, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu sentido? Por que eu estou vivendo? Ele começou a fazer esses questionamentos, que ele falou assim, meu pai jamais entenderia aquilo que eu estava tentando dizer para ele. Porque se ele entendesse, ele enlouqueceria. Eu tive que dizer para ele que eu estava indo embora, porque tudo que ele estava me dando em vida não era o suficiente para eu entender o que eu estava fazendo aqui. O que eu estava fazendo da minha vida. Cara, quando tu para conhecer o Eduardo, você passa mal, porque ele tem uma visão... E aí ele caiu no mundo. Ele caiu no mundo, foi viver experiências, ele se casou, ele foi vivendo através das ruas, das estradas, foi vivenciando, tendo experiência. E ele fala, quanto mais eu estou aqui, quanto mais eu vivo, quanto mais eu experimento, mais eu quero. Eu posso não ter um chinelo para calçar. O cara, assim, milionário. Eu posso não ter um chinelo para calçar, mas não é o chinelo que está fazendo
a diferença e não vai fazer. Então eu preciso descobrir qual é a minha essência, porque dentro da comodidade que eu tinha, eu não estava vivendo, eu estava vegetando. Cara, é uma loucura, assim, quando tu para pensar como esse cara abriu a cabeça e resolveu encarar a vida, talvez de uma forma filosófica, né? Aí, essa parte que a gente está entrando, enfim, o seu livro traz essa parte também, essas questões, essas partes filosóficas. Eu gostei muito do teu livro. Que Você bom. escreveu ele quando? Em que ano? Há vários anos. Eu quis começar a fazer um blog, e eu escrevia esses textos, vinha uma ideia, eu escrevia, então talvez desde 2015 eu escrevia um texto, dali a 6 meses eu escrevia outro, dali a 3 meses, depois que eu mudei para cá, escrevia mais uns 5, a inspiração batia, eu escrevia. Então, talvez 5, Por, por que tu resolveu publicar ele? Ele foi publicado agora em 2022, né? Foi 2021, e aí, do 2022, podemos falar 2022. Eu mostrei, eu publiquei um anterior. Aí ele era uma novela surrealista, ele é um pouco diferente desse. E aí, quando eu estava fazendo o lançamento, eu participei de um concurso de redação, de escrita criativa. E aí eu mandei um conto, uma versão de um conto que está no livro. E ele ganhou o prêmio. E aí eu achei, falei, bom, se tem gente gostando e tal, então eu escrevia, mandava para um conhecido, falei, o que você acha? E o pessoal foi falando, não, gostei. No final, mandei para a Heloísa, ela aprovou. A Heloísa é uma fofa, um beijo, Heloísa. Então, Relatos de uma Inexistência não é o seu único livro publicado. Você tem um conto, não é isso? Que ganhou o prêmio. Não, eu tenho conto, isso, e tenho um outro livro, que foi o primeiro, que chama Ele Precisava Ir, que é uma novela surrealista. É uma pegada bem diferente, é um fluxo de consciência, como se diz. Ele está à venda? Ele está no mercado? Está disponível? Tá sim. Tá na Amazon? Sim, você encontra na Amazon. Basicamente, a venda hoje fica na Amazon e fica comigo, né? Então, quem tem interesse, entra em contato comigo e eu faço a divulgação, mas basicamente na Amazon. E a editora chama-se Página 42, eles também divulgam na página deles, naturalmente. Mas eu acho que o foco fica na Amazon e ainda comigo. Muito bem. Gente, eu vou ler aqui um trechinho da sinopse do livro do nosso autor, Relatos de uma Inexistência. Relatos de uma Inexistência aborda temas cotidianos e humanos com uma lente surreal, pretensiosamente filosófica e levemente poética. Já considerou que seu anjo da guarda pode não gostar de você? Dedicaria sua existência a uma única causa? Algumas dessas respostas você pode encontrar aqui. Essa sinopse já é instigante, né? A gente já lê a sinopse, já abre automaticamente no Kindle e já coloca na lista. O teu livro foi publicação independente ou foi por editora? Foi pela editora da Heloísa. A Paradoxo, não é isso? Ou eu estou errando? É isso mesmo. Entendi. Agora, você falou que começou a escrever relatos de uma inexistência já tem um tempo, desde 2015. Depois você foi para fora do Brasil, continuou produzindo. Como é que você vê aí dentro desse livro, né, a parte mais fácil e mais difícil para você concluir esse projeto? A parte mais difícil é a logística de fazer as animações. Bom, a animação não sou eu que faço, né? Mas de lançar o material para divulgação, de fazer divulgação, é uma coisa muito complicada e é uma coisa que a gente está fazendo aqui. Eu diria que essa é a parte difícil. A parte fácil é escrever, porque vem na sua cabeça e você simplesmente joga no papel. Agora, o Felipe, e essa capa, hein, cara? Essa capa que parece ser é muito boa, essa capa.
Como é que foi a produção dessa capa? Foi em conjunto com a editora? Foi uma ideia sua? Como é que surgiu? Ah, na verdade, foi uma coisa conjunta. A Tabata, que é a ilustradora, excelente trabalho que ela fez. O nosso combinado foi, ela faria a capa e uma ilustração por conto. E então a gente foi trocando figurinha com respeito a qual cena seria ilustrada. E uma vez isso feito, basicamente foi uma, duas idas e vindas e tudo se resolveu. Ela é muito talentosa. A capa, ela me mandou 3 e essa aí, no momento em que ela mandou, eu falei, não, tem que ser essa. Tinha mais gente comigo, eu mostrei, todo mundo apontou para a mesma. O nome dela é Tabata. Você sabe o Instagram dela ou não? De cabeça? De cabeça, não. Mas me parece que Tati Conto. Talvez a Heloísa possa julgar aqui no... Luísa, se tu souber, coloca aí nos comentários, porque muitos autores assistem as lives e vira e mexe tem autor perguntando e pegando indicação. Não só de ilustradores, né, mas de capista também. Aí se vocês souberem, Felipe, quando a live estiver gravada, coloca também lá nos comentários marcando, porque muita gente pede indicação, vira e mexe. E essa capa realmente ela é simples, mas é objetiva. Quando a gente lê o livro, que a gente dá uma olhada para ela de novo, ela é realmente fabulosa. Vocês vão poder ver essa capa na resenha que eu vou colocar aí para vocês ao longo da semana. E claro, quem acessar lá o site da Amazon, que está disponível para venda e para leitura no Kindle ilimitado. Felipe, querido, você em algum momento durante o processo de escrita, não só desse livro, mas outros também, você passou pelo bloqueio criativo ou não? Não, para ser bem sincero, não. Porque eu só começava a escrever no momento em que a ideia vinha. Então eu nunca cheguei a sentar e falei, eu vou escrever sem ter uma ideia. Aí ele não vem. Como não é assim a minha profissão, é um hobby, então nunca acontece. Serve mais como válvula de escape. Que maravilha! E como é que é a tua rotina de escrita? Você senta diariamente? Você tem aquele momento? Você escreve quando tem inspiração? Como é que funciona isso com você? É só quando tem inspiração, como eu falei, e a inspiração vem de coisas diversas. Você vê uma coisa muito estranha, ou muito alegre, ou muito triste, sabe? Qualquer coisa que te chama a atenção, que você olha e fala, por quê? Aí, geralmente vem. Gente, que loucura, né? Como cada escritor trabalha, tem um jeito de produzir. Eu conheço autores que escrevem diariamente, se forçam, tem outros que bloqueiam por causa disso, outros que escrevem uma página a cada 15 dias. É muito doido isso, né? A gente já pode falar aí. Desculpa, conclua. Só para completar. Eu acho que qualquer atividade criativa não pode ter essa rotina, essa obrigatoriedade de fazer, porque a coisa mais interessante da arte é a originalidade. Né? É aquilo que surge, que é original. Até por isso o estado da nossa arte, e como um todo, principalmente no Brasil, está como está. É a música que tem que sair por obrigação, porque a gravadora disse que tem que sair, então você copia qualquer porcaria que já existia, joga lá. É o livro, se você pegar, sei lá, dos 100 livros que saem diariamente, 70 deve ter CEO no nome. O CEO de qualquer coisa vai, porque vai uma cópia. E eu acho isso um crime, para ser bem sincero, eu acho isso uma coisa criminosa. Você tomar o tempo de uma pessoa com repetição é um problema. Então eu acho que se você se obriga a ter uma ideia, significa que você ainda não tem a ideia. Então, é legal você sentar e pensar todo dia e se forçar a ser original, a ser criativo, etc. Mas tem que ser de verdade, tem que ser sincero. Se você faz só por fazer, só pela força do hábito, não está agregando nada, absolutamente nada. Eu quero dizer, você pode estar agregando, você pode estar ganhando dinheiro com isso, etc. Mas só até aí que vai. Esse ponto que você colocou é fundamental. A quantidade de CEO que a gente tem no mercado hoje, todos iguais, imitativos, com as mesmas histórias, chega
a dar um cansaço quando a gente vê. Já virou um clichê barato, já não vende mais. Vendeu muito, tá? Hoje em dia. E aí é exatamente esse papel do escritor ou da escritora de se dedicar a um tipo de arte que realmente é lamentável. Eu estava falando isso outro dia com outra autora, a gente estava rindo a beça, porque levanta essas questões que são, né, primordiais no meio literário, onde pessoas estão querendo publicar uma obra séria, estão querendo trazer coisas boas para o mercado e muitas vezes não conseguem por causa disso, daquilo, enfim. Ai, o Kafka disse aqui, o que a gente falava dele no início. O livro tem que ser um machado que vai quebrar uma geleira dentro de você. Se ele não for, não vale a pena. Exatamente. O que é um livro bom para você? Um livro bom é um livro que te faz continuar pensando a respeito dele quando você termina. Ou um livro que te faz parar para pensar sobre o que você está lendo. Então, e naturalmente, né? Um livro que te ensina. Sim. Se você lê e depois você entender uma característica da natureza humana, ou se ele te der uma ideia, você parar e falar, mas por que será que é assim, que as coisas são assim? Ou quando acaba, você ainda fica chocado, você fala, mas por que as coisas... para mim, esses são os bons livros. Aquele que você vai só seguindo, assim, a historinha, o fluxo, a coisa fica muito óbvia, tem um romance, é melhor você ler A Turma da Mônica, na minha opinião. Muito bom, gente. Você falou aí, eu acredito que o seu escritor favorito seja o Kafka, né? Que você tenha consumido e consome ele o tempo todo, acredito eu. O que você está lendo atualmente? Nesse momento eu estou lendo O Idiota, do Dostoiévski. Eu comprei o box dele, ainda não comecei a ler, adoro os nomes, acho sensacionais. E você tá lendo O Idiota? Estou mais ou menos na metade. Anteriormente, a esse, eu li, depois de muito tempo, eu li um livro que chama Procura por Sentido, que é do Viktor Frankl, que é um psicólogo que, na verdade, que foi preso. Ele foi prisioneiro de guerra, ele viveu em Auschwitz, e ele descreve o que ele viu ali de uma perspectiva filosóficas / científica, mas também poética. É uma coisa, justamente a busca por significado. Então, quando você está lá, é a bola que ele levanta. Você tem tudo para ser a pessoa mais nihilista do mundo e desistir. Mas isso significaria que você é refém das circunstâncias. E o ser humano não é necessariamente isso. As coisas estão sob o nosso controle. Por mais que a gente queira achar que não, por mais que a gente queira, às vezes, se vitimizar ou acreditar que a circunstância colocou a gente ali, claro, a gente a gente é vítima de circunstâncias, mas a forma como a gente vai reagir a elas sempre está na nossa mão. E eu acho que todos os livros que são interessantes que eu li, eles têm isso como premissa. Que maravilha! Agora, a gente está falando de livro, de literatura, de autores. A gente já pode falar aí que você está produzindo nova obra ou está muito cedo? Eu estou não tentando. Tem umas páginas escritas aqui sobre uma ideia que surgiu. Mas sim e não. Talvez daqui a 5 anos, talvez daqui a 6 meses, depende. Se bater, eu sento lá e escrevo. Se não... Eu gosto da sinceridade, gente. Daqui a 5 anos ou 6 meses, sem a pretensão nenhuma, assim, de se forçar a produzir uma obra. Isso é sensacional, que é assim que sai uma história boa. Ai, gente, esses autores. Me diz uma coisa, Felipe, a gente está vendo aí no mercado editorial um crescimento imenso dos livros digitais, dos e-books. As pessoas estão consumindo muito mais e-book por causa do preço, por causa da comodidade, às vezes até por causa da praticidade, de ter dentro do tablet, do celular, do notebook, enfim. Muitas pessoas não conseguem dar R$60 num livro, por exemplo, físico, e aí optam pelo formato digital.
O que você pensa em relação a isso dentro do mercado editorial hoje, como escritor, que é aquele que publica, e como leitor, aquele que consome livros? Eu acho que eu vejo como uma coisa boa. Para mim é progresso, é uma forma que inclui os dois. Inclui quem tem uma ideia, mas não tem muita facilidade de achar uma editora. E inclui quem quer ler, mas não tem muito orçamento para ficar, como você colocou aí, investindo 60, 70 reais em um livro. Então, para mim é uma coisa muito positiva. E até mesmo, se você pensar a forma de descobrir coisas que poderiam te agradar, você pensa em sistema de recomendação da Amazon, por exemplo, se você coloca o livro lá e ele tem acesso ao conteúdo, ele pode usar aquele conteúdo para te recomendar coisas similares, não apenas pelas pessoas que compraram juntos. Então, eu vejo só vantagens. Pois é, eu vejo muito isso também. A gente viu na Bienal esse ano, de 2022, em São Paulo, um número alarmante de leitores, inclusive de autores independentes, que tiveram um stand lá, e do pessoal dessa geração tá lendo, procurando mais livros e consumindo os e-books que estão no mercado aí bombando. Então eu acho que, eu não sei se daqui a 100 anos, de verdade, a gente vai ter livro físico, não sei mesmo. Quando eu paro para pensar nisso, e me dá um certo receio. As pessoas dizem que não, que os livros físicos vão perpetuar, vão permanecer, mas eu tenho muito medo dessa geração não saber mais, as futuras, né? O que é um livro de papel, você folhear um livro. Eu fui outro dia entregar um livro para o meu sobrinho e ele falou, o que eu vou fazer com isso, tia? 6 anos. Falei, você vai ler. Ele, mas eu não posso baixar no celular? Você tá entendendo? Bom, tem pesquisas hoje, eu tô falando assim, eu trabalho um pouco com isso, mas tem pesquisas hoje que estão focadas em conseguir fazer um upload do seu cérebro, porque no final das contas é informação que está, se você consegue capturar a parte eletromagnética, se consegue guardar isso em algum lugar, você faz o upload da sua cabeça em algum lugar, você faz o download em outro lugar. Talvez daqui a 100 anos, como você coloca, se eu quiser saber qual é o seu livro, eu conecto direto com a sua cabeça e puxo. Então, aí não tem mais bloqueio criativo, né? Quem sabe? Gente, que loucura pensar nisso, hein? Seria ótimo, né? O problema de comunicação não aconteceria mais. Ou seria bem diminuído. Vixe Maria. Agora, Felipe, me diz uma coisa. Eu costumo dizer para os meus autores que antes de sermos escritores, nós somos leitores. Como é que é a tua relação com a leitura? Ela vem desde muito novo? Você sempre teve incentivo dentro de casa, na escola? Como é que funciona a tua relação com os livros? A minha mãe, ela pega um livro de 800 páginas e ela lê em 3 dias. Então, isso veio dela. E quando eu era criança, o presente que eu ganhava no cotidiano era só livro. Livro, revistinha. Claro, eu ganhava presente, brinquedo, essas coisas, mas era aniversário, Natal. O presente corriqueiro que você dá para uma criança, eu ganhava livro. Então, sempre fez parte, basicamente, da minha vida. E aí, talvez por isso eu tenha começado a escrever. E depois de ter começado a escrever na escola, eu ganhei concurso de redação, coisa nesse formato. E aí você empolga, e aí a coisa seguiu. Então, a relação com livro, com leitura, com coisa escrita, ela vem de criança, graças à minha mãe. Eu agradeço ela cotidianamente. Que coisa maravilhosa! Que mãe, que incentivo, que exemplo, né, gente? Vamos combinar. Né? Porque desde muito novo, já entre os livros, isso é sensacional. E o escritor, daqui a pouco você lendo, você sente a necessidade de colocar para fora também, claro, em formato da escrita. E quando vê, você está escrevendo. Isso é maravilhoso, que coisa boa. Agora, tu tá com teu livro aí, Felipe, físico, não? Tô. Tá lá num outro lugar, eu posso buscar. Você consegue mostrar pra gente a sua capa? Que eu queria ler um trechinho, ou você ler um trechinho pra gente da sua história, do seu livro. Gente, lembrando que essa entrevista vai ser assistida pelo Spotify,
YouTube, Amazon Music, Anchor e pelas redes sociais, tá? Já corre lá no YouTube do Livro Não Me Livro. Já se inscreve no canal do podcast para assistir não só essa, mas como outras entrevistas com autores nacionais. Tá. Ó, a capa é essa. Olha, gente, que capa lindíssima. Bonita, né? E a contracapa é assim. Ai, gente, que coisa magnífica. Que trabalho, que traços lindos. Eu gosto muito das ilustrações também. Isso aqui, por exemplo, é uma delas. Opa. Sim, né? Olha, tem no e-book também. Eu adoro coisa preto e branco. Tem. Adoro coisa preto e branco. Tá lindíssimo esse trabalho, esse projeto. Tabata, querida, parabéns pelo seu trabalho. Incrível. Eu acho que até a Heloísa botou o nome dela aqui. Desculpe, Heloísa, eu não li aqui. Depois, a capa do livro internacional foi o designer Tiago Gonçalves. E o nome da Tabata é Tabata Torres. Tá aí, gente, 2 indicações de capista e ilustrador, tá? Felipe, você consegue ler um trechinho do seu livro pra gente? Ou você quer que eu leia aqui? Eu posso ler, posso tentar ler. Então, por favor. Isso aqui se dá no momento em que o anjo da guarda do fulano específico diz para ele por que o anjo da guarda está tão chateado. Ele diz o seguinte: bom, aconteceu muita coisa antes. O seu anjo a ideia do anjo da guarda é te proteger. Só que eu não acho que ele consiga evitar as coisas que iriam acontecer com você. Então, possivelmente, o que acontece é que ele entra na frente. Se alguém for te bater, ele toma pancada por você. Eu acho que é isso que acontece. Então, a reclamação que ele fez quando o cara perguntou qual era o problema, se ele estava infeliz de ser um anjo, ele disse o seguinte: o problema é você. Se fosse pelo meu corpo apenas, eu não estaria aqui. A dor física que vem como resultado do trabalho bem feito é o que eu anseio. E ela passa, mas o resto não. Eu vigio você. Não há o que você faça que eu não veja, mas isso eu tolero. O insuportável é o que você pensa. Eu conheço suas ambições, seus ideais, seus medos, seus orgulhos, e eles são a razão do meu calvário. Tudo o que você sente eu sinto antes, pois vejo as consequências da sua consciência antes de você. Caso contrário, eu jamais poderia lhe oferecer qualquer proteção. Como evitar o mal se eu não consigo saber quando ele virá? E a sua consciência me enoja. O que é a sua vida? Uma busca. Você não vive, você busca. Você vive para buscar algo que você nem sabe o que é. O mundo abre as pernas para você. A vida lhe implora para ser deflorada. E você o que faz? Responde que já tem compromisso. Você vive em função do amanhã. Mas o que haverá amanhã que já não há hoje? Em algum tempo, qualquer vestígio da existência humana será apagado. O sol se dissolverá e seremos um nada na história do tempo. Você sabe disso. Mas o que faz como resposta? Planos. Enfrentei problemas no trabalho por sua causa, esse é o anjo falando. Tentei ser mais ausente para que você pudesse ser mais livre. Mas a quem foi dado o mérito? A mim? Não, ao diabo. Aquilo que você chamou de desventura, na verdade era vida, na sua mais pura essência. Em vez de reconhecer e me agradecer, você atribui o feito à ação de outro. Confesso que eu e o diabo somos bons amigos, comungamos de muitas ideias, mas ao contrário de mim, ele durará enquanto durar a humanidade. Logo, não precisa ter pressa. Mas e quanto a mim? Enquanto ele cria as possibilidades mais interessantes da existência, eu fico aqui, me antecipando aos seus planos e ambições, sem sentido algum, que se dissolverão com a memória humana. Essa é a reclamação do anjo, de que o cara, na verdade, ele não vive, ele só busca, não experimenta o presente. Que maravilha de trecho, gente! É essa a pegada do livro do nosso autor. Felipe, você como escritor publicado, como escritor, qual é o conselho que você dá para novos autores? Seja sincero, seja original. Pronto. Não acho que precisa mais nada além disso, porque estilo,
Cada um vai ter sabe? Estilos, ele surge naturalmente. Cada um já se manifesta de uma forma. Cada um tem um jeito de falar. O problema é tentar copiar os outros. O problema é tentar fazer o que já foi feito. O problema é tentar seguir receita. Então eu já vi workshop para escritores, como ensinar a pessoa a escrever, mas como que isso como é que chama? Workshop de escrita criativa, mas como que isso é possível? Não, você tem que seguir essas regras, mas se todo mundo seguir a regra, de onde vem a novidade? De onde vem a originalidade? Então, acho que seja sincero, seja original. Eu não gosto muito de rap, mas uma vez eu vi uma entrevista do Mano Brown, e ele disse o seguinte, eu achei isso muito bonito. Perguntaram para ele, o que você diz para os outros rappers? Ele falou, não fala de uma realidade que não é sua, não fala de uma vida que você não vive. Então, eu acho que é isso. Vem na sua cabeça, manda para fora, mas tem que ser seu, exclusivamente seu. Não copie ninguém, não se preocupe se vai chocar, se parece bobo, se parece estranho. Não. Porque é disso que a gente precisa. E eu acho que isso é para a arte como um todo. Olha para o cinema, olha para a música, sabe? É sempre mais do mesmo. É uma coisa que quando começa já sabe como vai terminar. Exatamente. Então, que coisa, né, gente? Que coisa quando a gente para pensar por esse ângulo, como que a gente tem que realmente refletir sobre determinadas coisas, principalmente quem produz arte, né? Isso é muito importante. Agora, ô Felipe, teu livro tem audiobook? Ainda não. É uma boa ideia, né? Mas ainda não. Eu acho. O audiobook, ele tem se mostrado uma ferramenta muito potente dentro do mercado editorial, porque é inclusiva. E Exato. Mais pessoas acessam o seu livro, têm participação na sua história, conseguem aí alcançar mais leitores. Então, eu sempre falo para os meus autores, se puder, invista em audiobook. Pessoas com deficiência visual, dislexo, as pessoas precisam ler a sua história. Então, se você puder, por favor, invista em audiobook. É uma ferramenta em ascensão no mercado. E só vai melhorar, tá? Porque é inclusiva. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária, Felipe? Manda brasa. São 7 perguntas. Você não pensa, só responde, tá? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Tanto faz. Livro físico ou digital? Físico. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Depende do livro, mas um por vez, na maior parte do tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Essa é uma pergunta capciosa. Depende do livro, depende para quem. Muito bem, eu não saio correndo, eu não penso nem 2 vezes, eu não empresto, não. Felipe, me diz uma coisa, teu livro Relatos de uma Inexistência. Quem quiser comprar, quem quiser ler, aonde está a venda, tem e-book, tem livro físico, como é que o leitor, o seguidor, o ouvinte consegue ter o seu livro? Tá. Bom, editora Paradoxo, vou dizer que é a fonte primária. Naturalmente tem na Amazon também, tem na Shopee e tem comigo. Qual é o teu Instagram? Pois é, essa é a questão, desculpa, né? Eu vou digitar ele aqui, que aconteceu aquele problema. É este. Que aqui está na foto da minha belíssima esposa. A Paloma, né? Paloma, querida, um beijo, um abraço, não te conheço. Você tem um grande escritor dentro de casa, que maravilha. Que maravilha. Sucesso para vocês. Agora, gente, eu vou deixar o Instagram do nosso autor marcado aqui na live, tá? Então, Monique, não consegui pegar o Instagram do Felipe. Eu vou deixar ele marcado. Ele até botou aqui. Deixa eu botar aqui. É Mefelmel.
Se eu estiver falando Exatamente. errado, É isso depois mesmo. ele vai estar marcadinho aqui. Então já corre lá, já segue o nosso autor no arroba Mefelmel. Pronto, que maravilha. Lembrando que o livro dele é tema de episódio no podcast do livro Não Me Livro, tá, gente? Então vocês vão poder ouvir o episódio, assistir a entrevista e já segue o nosso autor. Felipe, querido, que prazer ter você no meu projeto esse mês de Tudo meu. novembro. Tudo meu. Conversar sobre seu livro. Muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz e desejo todo o sucesso do mundo para você, tá? Igualmente, muito obrigado. Adorei o papo. Obrigado a todo mundo que se juntou a gente aqui. Tomara que tenha valido a pena. Que maravilha! Quero agradecer a todo mundo que assistiu, vai assistir, que já assistiu. Falar que amanhã é o último dia de maratonas de entrevistas. Começa às 10 horas da manhã e termina às 10 horas da noite. Então é o último dia, a gente para e só volta em dezembro, tá? Felipe, beijo, querido, obrigada. Heloísa, Beijão. beijo. Paloma, beijo. Tchau, gente.